Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems. E na edição de hoje, que encerra a nossa programação de 2014 ao vivo, né, nosso último programa aqui ao vivo nesse ano de 2014, nós vamos fazer um balanço desse ano que se encerra e conversar também sobre as perspectivas para 2015 com Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Tomás, como vai? Tudo bem? Tudo, Giba, tudo ótimo. Muito bem-vindo ao seu programa. O programa é uma produção da Urban Systems, o Tomás aí que é um atento acompanhante de todas as questões de mercado, aí vai dar então um balanço desse ano, o que aconteceu de interessante. E o nosso olhar da semana então, que é o tema da edição de hoje, é Retrospectiva 2014, Perspectivas 2015. Qual é o olhar da Urban Systems? Nós vamos falar aqui, entre outros assuntos, com o Tomás, sobre os estudos e as publicações que a Urban Systems desenvolveu ao longo desse ano de 2014, os debates que a Urban View promoveu durante esse ano de 2014, que foi sobre o legado da Copa do Mundo e também sobre a aviação regional. E os estudos e projetos de destaque, como Granja Marileusa, que foi objeto de um programa, e também do aeroporto de Viracopos e também do aeroporto do Galeão. Aqui ao meu lado, como sempre, está a Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Tomás, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Hoje o tema está imperdível. Fique com a gente. Já quero começar a minha participação convidando você para participar da nossa enquete do dia lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: quais são suas perspectivas para o ano de 2015? Primeira opção, um ano de apreensão econômica e investimentos reduzidos. Segunda opção, um ano de desempenho e oportunidades similares a 2014. Ou terceira opção, um ano desafiador, porém com boas perspectivas de crescimento. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado para vocês e o Tomás participa também comentando aí o resultado. Lembrando o nosso e-mail para você participar, urbanview@urbansystems.com.br. Já estou aqui aguardando a sua participação. É isso aí, se você estiver nos assistindo ao vivo, envie sua pergunta, e essa enquete é uma boa forma da gente medir aí o termômetro, né, de como anda o otimismo ou o pessimismo das pessoas para o ano que vai começar. Tomás, 2014 foi um ano particularmente produtivo para a Urban Systems, né? A gente que está aqui, faz parte dessa equipe, acompanha, vários programas aqui que a gente fez ao longo desse ano foram resultados de trabalhos desenvolvidos pela Urban Systems. Principalmente em termos de estudos e publicações que foram produzidos aí por toda a equipe. A gente tem como exemplo aqui o ranking das melhores cidades para negócios, tá? Os corredores de desenvolvimento, um capítulo que foi escrito pelo Tomás para o livro Comunidades Planejadas da ADIT, o ranking dos aeroportos regionais que foi publicado pela revista Exame. Queria que você falasse um pouco desses trabalhos, da sua importância para o Urban Systems e também para o mercado em geral, porque a Urban Systems tem estreitado, inclusive uma parceria com a editora Abril, através da revista Exame, e vocês têm feito muitos estudos, né, que a revista Exame coloca no mercado e, obviamente, o mercado todo está lendo, está acompanhando, né? Conta um pouquinho sobre esses estudos. Bom, é uma delícia estar aqui no programa, não é o meu programa, é o programa de todo mundo. Eu acho que a gente, ao longo desses quase 7 anos, né, temos conseguido colocar no ar uma série de questões que sempre nos inquietaram, e a proposta da Urban sempre foi trazer um olhar para essas questões que atingem de alguma maneira as cidades. O nosso grande olhar é para as cidades, para o Brasil, como é que o desenvolvimento econômico impacta nestas inserções no tecido urbano de conteúdo imobiliário. Foi um ano muito gostoso, uma vez que a gente produziu uma série de conhecimentos, ajustou uma série de indicadores. O primeiro grande trabalho foi o trabalho de elencar as 100 melhores cidades para fazer negócio. É o terceiro ano que a gente faz isso aliás, o segundo ano que a gente faz isso com a revista Exame, e já acertamos para fazer 2015, onde todos os indicadores de sustentabilidade, indicadores de desenvolvimento são mapeados, ponderados, e nós produzimos esse ranking. Ele tem servido como orientação para desenvolvimento de negócios, para que a expansão de redes, pessoas que querem fazer negócios em outras cidades, olhem para esse ranking
com uma visão macro, sem dúvida alguma, mas porém com alguns indicadores de diretrizes estratégicas para esse desenvolvimento. Lastreado neste projeto, tiveram outros 2 desdobramentos. Um desdobramento dos corredores de negócios, onde algumas cidades se conectam fortemente, estruturando corredores de agronegócio, corredores da indústria automobilística, corredores da área de petróleo e gás. E isto também foi um trabalho, já pensando em infraestrutura, que a Urban desenvolveu e também foi muito bem aceito pelo mercado. O mercado teve uma resposta muito grande, onde os trabalhos que nós passamos a produzir e foram fruto dessa comunicação com o mercado e com esta forma de comunicar o mercado, que é trazer uma visão econômica, trazer um olhar econômico e trazer uma análise de risco para você partir para os seus investimentos com um plano de voo, com um olhar. Né? O terceiro passo desta visão de infraestrutura foi o trabalho que nós fizemos para os aeroportos regionais. Fizemos um mapeamento dos 270 aeroportos. No momento em que isso entra na pauta do governo federal, a presidenta enuncia o seu comprometimento de levar e de dinamizar a aviação regional como forma de dinamizar a interiorização da economia no país. Para nós foi uma surpresa extremamente agradável, uma vez que nós tínhamos feito os trabalhos dos aeroportos grandes, do aeroporto de Confins, do aeroporto de Viracopos, agora estamos fazendo o trabalho do Galeão, e isso nos dá uma dimensão de que um aeroporto grande, ele funciona como um hub e necessita de um feeding, de uma alimentação dos aeroportos regionais. Então, se somarmos essa cadeia de eventos, a gente percebe que existe uma lógica. As cidades que têm melhores condições de fazer negócio são as cidades que estão em grandes corredores estratégicos de negócio. Esses corredores passarão a ter uma importância também na medida em que cada cidade dessa tenha um aeroporto regional. Teremos também corredores aéreos entre os regionais e os hubs, e entre um regional e outro regional. Por exemplo, hoje a Embraer ela tem 3 plantas de produção. Ela produz um avião agrícola em Botucatu, ela produz o feno em Gavião Peixoto, e ela tem um... É no Paraná, Gavião Peixoto, né? Não, Gavião Peixoto é do lado de Araraquara. É São Paulo também. São Paulo. E ela tem uma planta dos aviões em São José dos Campos. Então, o que a Embraer faz hoje? Ela voa com peças e componentes entre esses 3 destinos, e este último destino é o destino de um grande hub, seja Viracopos ou Guarulhos, que vai aí para o exterior. Então, essa lógica de desenvolvimento, quando o governo federal pensa em dinamizar os regionais, vem atender um gap de infraestrutura desses 20 anos que não foram supridos com uma lógica ou ferroviária ou aeroviária. Estamos atrasados, sem dúvida, mas antes tarde que nunca. Né? A presidente começa a pensar que ela, através dos aeroportos regionais, possa começar a levar uma capilaridade de desenvolvimento de negócios. Né? 85% dos passageiros que voam a negócio, são executivos que voam a negócio. Tirando os grandes destinos que são tipicamente turísticos, né? Onde você voa para Porto Seguro, para Ilhéus, que é tipicamente uma área de turismo. O restante todo é negócio. Então, essa conjuntura e essa sequência que a Urban desenvolveu trouxe aí um panorama do Brasil inteiro, as suas possibilidades de desenvolvimento e as suas aterrissagem, não é? Como poderia dizer, usando aí o termo do aeroporto, em cidades que estão interligadas com as grandes capitais, possuem cadeias produtivas significativas do ponto de vista de negócios,
serão geradoras de uma economia diferente desta, vamos dizer, economia cinzenta que nós olhamos para o Brasil nesse momento. Acho que neutraliza um pouco esse clima cinzento que a gente está vivendo. Muito bem, Tomás. Eu tenho visto a Urban Systems muito presente em feiras, seminários, exatamente trazendo à tona essa questão que você acabou de comentar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses temas e sobre esses eventos que a Urban Systems tem participado. Na medida, Sandra, na medida em que nós produzimos todos esses conteúdos de comunidade planejadas, aplicamos isso lá no Granja Marileusa, que é um projeto que já está indo para o seu 3º ano e agora já temos comercializado a primeira fase, entramos numa comercialização da 2ª fase. A Urban é convidada, e eu como porta-voz da Urban, convidado a participar de uma série de eventos, e por isso que você tem visto mais. Então, o evento dos aeroportos, a Airport, que é um seminário internacional, nós fomos convidados a participar, aí fomos convidados também para participar de um evento do Secov. Então, isto nada mais é do que o resultado desta forma de olhar e esta forma de uma certa maneira, provocar o mercado que a Urban tem tido. Incitar, né? Incitar, exatamente. Uma maneira de trazer para o mercado olhares diferentes, maneiras internacionais que estão sendo ajustadas para o mercado nacional pelo trabalho da Urban. Então, é por isso que a gente tem estado mais presente nessas apresentações. E esses estudos também que vocês fizeram para a revista Exame são bastante interessantes porque trazem novidades, né? Trazem dados que às vezes a gente se surpreende, né? Quando a gente estava falando aqui do ranking das melhores cidades para negócios, foi mostrado aí na tela que a primeira cidade é Vitória e a segunda cidade é Paraupebas, que é no Maranhão. Em São Paulo acho que está em 16º ou 18º, se não me falar a memória. Então é uma curiosidade, porque se você falar para qualquer pessoa normal quais são as melhores cidades para se fazer negócio, o pessoal pensa em São Paulo, que é o grande centro econômico financeiro brasileiro, o Rio de Janeiro também, que é uma grande capital, e de repente está lá Paraupebas em 2º lugar, né? Então traz curiosidades também como essas, né? É que o ranking ele é construído em cima de uma série de indicadores de sustentabilidade. A sustentabilidade, no nosso olhar, no olhar da Urban, a sustentabilidade total nasce na sustentabilidade econômica. É preciso que uma cidade tenha capacidade de gerar emprego, de gerar renda. Essa sustentabilidade econômica e as pessoas que vivem nessa cidade, por que estão empregadas, por que ganham, estão empregadas numa cadeia produtiva que é ascendente, eles vão continuar empregados, vão continuar ganhando dinheiro e eles vão gastar comprando carro, comprando apartamento, no supermercado e começam a girar a economia local. E isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento social também sustentável e essa ascensão social leva a uma consciência ambiental, de preservação do meio ambiente, preservação do verde e assim por diante. Então, o que são chamados o tripé e os 3 pilares do desenvolvimento, que é desenvolvimento econômico, social e ambiental, para nós ele nasce no desenvolvimento econômico. E claro, quando nós fazemos esse ranking de sustentabilidade e de economia, você está olhando para 35, 37 fatores de relevância, onde entra qualidade de vida, mobilidade urbana, educação, produção de conhecimento, número de universidades, número de professores formados e tal. Existe uma métrica para isso, existe um peso para isso, e esta métrica e este peso é que elenca cidades que são, às vezes, no ranking geral, elas são aparentemente díspares, porque você pega primeiro qual foi lá que você falou? A primeira Vitória e a segunda Paraupebas. Está inclusive aqui, ó, a matéria. Mas, sem dúvida alguma, Vitória estará num ranking também de cidades acima de 100 mil habitantes,
Parauapebas estará no primeiro ranking de cidades com menos de 100 mil habitantes, aí você tem menos de 100 mil, 100 mil, 300 mil e 500 mil. Isso é dividido por região, então tem cidades na região norte, na região sul, sudeste, assim centro-oeste. Então, o ranking ele é extremamente amplo e ele abrange essas questões todas. Quando você vai para o ranking geral, aparece essa aparente discrepância, mas ela não tem. Ela tem uma coerência por conta do tamanho da cidade, aonde ela se situa e assim por diante. Muito bem. Outra participação importante da Urban Systems em 2014 foi, vocês têm estreitado uma relação boa aí com a DIT Brasil, que é a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. E vocês lançaram, a DIT lançou um livro chamado Comunidades Planejadas, e a Urban e você foram responsáveis por um capítulo desse livro. Queria que você contasse um pouquinho também sobre isso para a gente. A DIT tem tido um papel extremamente importante, já faz tempo que ela tem esse papel, embora ela seja nominada de desenvolvimento imobiliário e turístico, ela acabou congregando no Brasil todos os grandes players e todos os atores, principais atores do desenvolvimento imobiliário brasileiro. Tem produzido seminários na área jurídica, tem produzido seminários na área de comunidades planejadas, tem seminários na área de desenvolvimento administrativo. Então a DIT tem exercido um papel extremamente gratificante e eu sou muito grato de participar da DIT e de ter lá no Felipe Cavalcante, seu presidente, muito dinâmico, tem todo o meu apoio e os meus parabéns para ele pelo trabalho que ele tem executado. Neste ano, ela resolveu produzir um livro de comunidades planejadas, uma vez que tivemos também, por conta da descentralização das cidades, esse problema de mobilidade urbana que atacou a maioria das cidades brasileiras, e uma das razões pelas quais esse problema de mobilidade ocorre é que as descentralizações foram feitas de forma monotemática. Se você descentraliza um condomínio de casas, por exemplo, um condomínio do Alphaville, da Cirela, da Cipasa e assim por diante, mas as pessoas somente moram lá e têm que voltar e trabalhar no grande centro. Uma comunidade planejada é exatamente quando eu descentralizo um equilíbrio entre as atividades, um pouco de residência, de comércio, de serviço, de saúde, de educação. E esta comunidade planejada tem favorecido uma redução do caos de mobilidade, uma vez que eu descentralizo uma série de atividades. Como esse tema estava sendo abordado, e como tudo no Brasil, às vezes o nome, as pessoas se apropriam muito rapidamente do nome, mas não do conteúdo, né? O que é realmente, quais são os ingredientes de uma comunidade planejada, o Fernando e a DIT resolveram fazer um livro, convidaram uma série de autores, eu fui agraciado aí com esse convite, para dar uma dimensão do que é efetivamente uma comunidade planejada, quais são as coisas relevantes dessa comunidade, para que isso dê certo e para que se façam projetos no Brasil com essa linha de pensamento correto e não simplesmente, eu tenho um condomínio, um loteamento Minha Casa Minha Vida e de repente chamo esse condomínio de comunidade planejada. Aliás, falando já, aproveitando o gancho que a gente está falando em comunidade planejada, a gente fez um programa esse ano de 2014 sobre a Granja Marileusa, que é um grande projeto do Grupo Algar, do qual a Urban Systems teve uma participação fundamental. A Granja Marileusa, ela está inclusive na tela aí o projeto, ela é na sua visão um exemplo do que é esse planejamento de uma verdadeira comunidade planejada que trata esse livro? Exatamente. O Granja Marileusa é a reprodução de como que uma área grande de uma fazenda na borda de uma determinada cidade, no caso Uberlândia, dá respostas a esse crescimento urbano. Então, a cidade vem crescendo, ela encosta nesta fazenda, os proprietários dessa fazenda querem desenvolver e, obviamente, é preciso desenvolver isso a partir de um trabalho de identificação de como que a cidade se comporta, quais são os produtos que eu posso colocar ali
e favorecer que o crescimento da cidade se dê num outro vetor e esse vetor fique estruturado de forma equilibrada. Então, a Urban Systems fez todo o trabalho de dimensionamento desse projeto, o escritório da Defournier fez um master plan que deu origem a toda a estruturação de fases do projeto, e nós, a outra empresa do grupo da Urban, a Urban Solutions, foi a empresa encarregada de fazer toda a estruturação, de convidar parceiros para desenvolver, uma vez que numa comunidade como essa, no Granja, você tem hotéis, tem escritório, tem condomínio de casas, tem loteamento, tem escolas, tem prédios de tecnologia, incubadoras, enfim, essa diversidade de produtos que esta comunidade traz, precisa de diversos parceiros para desenvolverem esses produtos imobiliários. Então a Urban Solutions está tomando conta, junto com o Grupo Algar, desta realização do projeto Granja Marileusa, trazendo para lá os parceiros desenvolvedores. E em janeiro receberemos novamente um dos diretores do Granja Marileusa aqui no Urbanville. Muito bem, então já vamos ter mais notícias aí sobre a evolução da Granja Marileusa, que é um projeto realmente fantástico, vale a pena conhecer. Bom, o Urbanville de hoje está entrevistando Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, e agora eu quero um comentário dele do seguinte: nesse ano que está se encerrando, mais uma vez a Urban Systems, através aqui do nosso programa Urbanville, produziu 2 debates. Um sobre o tema legado da Copa do Mundo, que foi realizado no primeiro semestre, e o outro, nesse segundo semestre, sobre o tema aviação regional. Tomás, qual a sua avaliação desses encontros e como anda a sua opinião sobre esses temas? Bom, os temas foram super bem escolhidos. Afinal de contas, o programa tem que ter esse... Modéstia à parte. Modéstia à parte. Tem que ter essa acuidade na escolha dos projetos. O primeiro projeto, o Legado da Copa do Mundo, nos levou a perceber, primeiro, um legado muito pequeno, né, em função de tudo aquilo que seria possível de se fazer. Nós tivemos problemas com os aeroportos, nós tivemos problemas das pessoas habitarem a faixa de hotelaria, de transbordo, enfim. Porém, o saldo da Copa do Mundo em si foi muito positivo, no que toca ao Brasil ser conhecido lá fora, e aquele pessoal que visitou o Brasil foi muito bem acolhido. O brasileiro é um povo cordial. Um povo cordial, um povo amigável e tal. Isso repercutiu muito bem do ponto de vista da imagem brasileira, né? Tiramos a imagem só que a gente é carnaval e samba. Tirando o 7-1 do Alemanha em cima da gente, deixou uma é imagem positiva no mundo, né? Isso a gente deixa para lá. Isso é um outro capítulo. Mas, do ponto de vista real, do legado que nós imaginávamos, a Urban fez o trabalho da escolha das cidades sede, para que tivéssemos uma possibilidade de negócios a partir da Copa do Mundo. A gente viu que isso não ocorreu. Não ocorreu porque vamos dizer, a venda do país, em termos de cadeias produtivas, indústrias, parcerias com a China, parcerias com os Estados Unidos, parceria com outros países da Europa, que seriam vitais para o desenvolvimento, para um novo ciclo de desenvolvimento brasileiro, ele não ocorreu. O Brasil se fechou, não é, em termos de comunidade mundial, e nós ficamos muito isolados. Tivemos esse benefício como legado, mas o legado que se imaginava era a inserção do Brasil na comunidade mundial do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de estabelecer parcerias, estabelecer contratos bilaterais, coisa que não ocorreu. Então, para mim, ocorreu uma frustração. No país, no Brasil, a reclamação também foi muito grande, porque com esta imagem que ia dar tudo muito errado, as pessoas saíram, algumas coisas geraram um certo caos, então o comércio parou, não houve venda do jeito que se imaginava. Do ponto de vista econômico, de performance econômica, a Copa do Mundo, na verdade, muito mais atrapalhou o desempenho da nossa economia do que ajudou. Exatamente. Existe uma reclamação unânime do pessoal da hotelaria, do pessoal do comércio e serviços, do pessoal do transporte. O país parou, na verdade, né?
Então, esse legado não foi correto. Porém, o outro legado, da outra mesa redonda, que foi a mesa redonda dos aeroportos regionais, eu acho que foi muito boa, né? Porque nós tivemos aí 4 debatedores que abordaram esse novo ciclo possível de desenvolvimento regional a partir dos aeroportos, com o olhar das companhias aéreas, um olhar, e a gente notou que as companhias aéreas querem voar, um olhar do ponto de vista de incentivos do governo, que também está presente. Então tinha lá o Jorge Leal, que é professor da USP, com todo o seu conhecimento a respeito do assunto, e eu acho que foi uma colocação para o mercado que foi muito boa, para dar uma dimensão do que é efetivamente a possibilidade de um aeroporto ser deflagrador de um desenvolvimento naquela região. O tratamento que está sendo dado para os aeroportos regionais é exatamente a mesma lógica que foi aplicada nos grandes hubs. É uma lógica econômica e não só uma lógica de passageiro e voo. Você tem que ter cargas, você tem que ter receitas acessórias, enfim. Os aeroportos regionais passarão por uma leitura muito semelhante àquela que foi aplicada aos grandes aeroportos. E com isso despertaram o interesse da iniciativa privada de fazer parcerias público-privada com municípios que serão municípios dinâmicos e com um grande potencial de desenvolvimento. Então acho que as 2 mesas redondas foram muito boas e eu fiquei muito feliz de participar delas todas. Muito bem, 2014 também foi um ano de destaque em matéria de grandes projetos que tiveram a participação da Urban Systems. Entre eles, a gente já falou, que é a Granja Marileusa, mas a gente também listou aqui estudos para o aeroporto de Viracopos, do aeroporto de Galeão, que está atualmente em desenvolvimento, o Sebrae no Porto Maravilha, né? Sim. A Lagoa dos Ingleses e São Martinho. Queria que você desse um overview desses projetos, o que eles representam, qual o papel que a Urban tem desempenhado dentro desses projetos. O projeto dos aeroportos é um compromisso que a gente já há 3 anos atrás, quando começamos a estudar os aeroportos a partir do trabalho que fomos convidados pelas consultorias internacionais para trabalhar no aeroporto de Confins, a partir de lá eu tive o prazer de conhecer o John Cassarda, que é um pensador dessa coisa do aeroporto, e trouxe para o Brasil e para o mundo um olhar do que ele chamou de aerotrópole, que é uma cidade-aeroporto, onde o pensamento para o aeroporto passa a ser um pensamento econômico e um pensamento de conectividade entre as atividades produtivas no mundo, e ele fez isso com muita maestria. Nós trabalhamos juntos lá em Confins. A partir de Confins, a Urban fez uma releitura desse processo para um ajuste dessa metodologia para a dinâmica e para o tamanho e a escala brasileira e também a escala dos regionais. Então, esse trabalho de Viracopos, e agora está se repetindo em Galeão, serviram para mapear as possibilidades de desenvolvimento econômico que um aeroporto traz, atividades geradoras de receita e renda dentro do aeroporto, dentro do sítio aeroportuário e fora do aeroporto, nas imediações, em cidades conectadas com aquele aeroporto. Então, a dimensão econômica ela é muito maior que a dimensão geográfica simplesmente do sítio aeroportuário. Então, essa foi uma metodologia que a gente aplicou e estamos aplicando nos outros aeroportos também. O trabalho do Sebrae nos deu também uma satisfação muito grande, uma vez que o Sebrae se preocupou com uma intervenção que está ocorrendo hoje no Porto Maravilha, transformando aquela área num novo bairro do Rio de Janeiro, porém com uma política de desenvolvimento lastreada numa operação urbana, onde o valor do CEPAC, que são os certificados de potencial adicional construtivo, esse valor ficou muito alto e as empresas que têm dinheiro para comprar vão desenvolver produtos de um alto valor de venda, escritórios, lajes corporativas. E para se desenvolver num bairro, você precisa ter habitação, precisa ter supermercado, precisa ter loja. Então, esse trabalho com o Sebrae
foi exatamente um inventário de pequenos comerciantes, pequenos e microempresários que estão na região do Porto e que serão ajudados pelo SEBRAE a compor esse mix de atividades que o Porto Maravilha receberá. Foi interessantíssimo, muito bom, ficamos muito felizes de participar, exatamente porque vem ao encontro das coisas que a Urban prega, de um desenvolvimento sustentável, de um olhar para a cidade desenvolvendo centralidades equilibradas. Então, o trabalho traz assim um coroamento de tudo aquilo que a gente pensa e de todas as coisas que a gente desenvolve quando sugerimos para os nossos clientes uma intervenção urbana dessa magnitude. O mesmo ocorre quando nós estudamos o projeto do Granja Marileusa e agora estamos estudando também o projeto da Centralidade Sul de Belo Horizonte, que é um projeto também semelhante ao Granja Marileusa. Essa Centralidade de Belo Horizonte é um estudo encomendado pela Prefeitura de Belo Horizonte? Não. Ou é por iniciativa privada? Não, iniciativa privada, proprietária de uma área que foi desenvolvida no passado, depois ela parou, os novos proprietários adquiriram, já tem lá Alphaville, já tem hotel, Fundação Dom Cabral, existe uma série de atividades. Foi feita uma releitura desse espaço e a Urban fez uma análise mercadológica para dar a nova dimensão de um novo ciclo de desenvolvimento dos próximos 20 anos. Maravilha. E a Lagoa dos Ingleses, onde que é esse projeto? É lá. Esse Lagoa dos Ingleses é Lagoa dos Ingleses é a Centralidade Sul. O aeroporto de Confins, quando foi pensado, ele foi pensado no impacto que ele daria na região metropolitana de Belo Horizonte como um todo. Esse impacto foi distribuído em diversas centralidades dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, você tem uma centralidade no eixo norte, que está ancorada pelo novo centro administrativo criado pelo Oeste, né, pelo governador. Aí você tem a centralidade sul, que é exatamente esse desenvolvimento imobiliário, que tem lá a Fundação Dom Cabral, tem lá o Alphaville, tem lá um polo de turismo ligado a Inhotim e uma saída para o circuito de Ouro Preto, as cidades históricas mineiras. Então, o desenho do desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte foi feito a partir do impacto direto do aeroporto de Confins e o impacto reverso de desenvolvimento que isso teria nas diversas outras cidades da região metropolitana. E aí foram construídas 2 ou 3 centralidades para que esses impactos não ficassem dispersos e essas centralidades pudessem ser equilibradas com todas essas atividades que a gente relatou aí, que uma centralidade equilibrada deve ter. Agora, Tomás, como é que é lapidar e encontrar essas pérolas no Brasil, né? Porque, no fundo, acho que eu vou tomar a liberdade que é esse meio que trabalho também um pouquinho da Urban Systems. Encontrar um pouquinho essas pérolas. Como é que a sociedade reage depois do projeto finalizado? Como é que é para vocês ver tudo isso andar? Uma satisfação muito grande, porque primeiro a gente não encontra as pérolas que nos encontram. Então, tem uma coisa de que o fato da gente ter criado a Urban Solutions é exatamente uma empresa de soluções. Quando um proprietário tem uma gleba desse tamanho, ele tem realmente dificuldade para fazer um desenvolvimento planejado. Então, nós iniciamos o trabalho com a Urban Systems e a Urban Solutions é a empresa de soluções que levará a cabo tudo aquilo que foi planejado, dimensionado e um número de fases que esse projeto tem, porque é um projeto de ciclo longo, de 20 anos. Mas é criado um norte e é criado um master plan que te orienta o que você vai fazer nos próximos 5 anos, nos próximos 5 e assim sucessivamente. E te dá uma dimensão econômica de quanto é que a tua propriedade vai poder remunerar a partir da inserção desses imobiliários, desses ativos imobiliários na tua área, que era uma área, às vezes, uma área rural. Né? Então, e são verdadeiras pérolas mesmo. Mas elas estão normalmente na borda da cidade ou num grande eixo e já são assediadas para desenvolvimentos pontuais. Né?
Não é raro um proprietário de um sítio, de uma fazenda na borda de uma cidade ser procurado para fazer um loteamento, ser procurado para fazer um terminal logístico, enfim. O que acontece é que uma propriedade desse tamanho, ela pode e deve absorver uma série de produtos, tá? Não somente um condomínio de lotes, não somente logística, galpões, mas uma série. E aí entender essa dinâmica para propor essa série, que é o trabalho que a gente tem feito. Muito bem, estamos entrevistando no programa de hoje Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, e é chegada, a gente está aqui fazendo revendo aí pontos de destaque de 2014, e é chegada a hora da gente olhar também um pouquinho para 2015. Tomás, de maneira geral, né, generalizada, 2014 foi um ano conturbado, né? As pessoas, de maneira geral, reclamam de 2014 em função de uma série de coisas que falamos aqui. Copa do Mundo, né? Tivemos aí a campanha eleitoral, uma campanha complexa, pesada, que também trouxe uma certa insegurança econômica. A gente tem problemas aí sérios por causa do, por exemplo, escândalo da Petrobras. Tudo isso cria uma certa apreensão, né, do mercado em relação ao desempenho da economia. E isso é uma avaliação minha. A própria condução da política econômica pelo governo Dilma Rousseff foi uma condução que não, digamos assim, não agradou aos mercados, né? Você mesmo estava falando da inserção do Brasil no mercado global, mundial, né? Grandes parceiros, e o Brasil parece preferir negociar com Cuba e pequenos países africanos, né? Então, existe um certo, que eu percebo, um certo pessimismo, uma certa apreensão em relação a 2015. Apesar disso, muita gente trabalhou em 2014, ganhou dinheiro, foram feitos projetos, você mesmo citou o Granja Marileus aí, que está sendo um sucesso comprovado, né? Fiquei sabendo que alguns dos empreendimentos ali foram vendidos, inclusive em 72 horas, vendeu 80 e tantos %. Quer dizer, existe sempre aquela dicotomia, um Brasil que caminha, que trabalha, que dá certo, né? Que é sério, que quer investir, que quer melhorar, e um Brasil que parece que patina, que vai para trás. Nesse caldo todo, né? Como é que você avalia aí as perspectivas para 2015? Bom, 2014 foi conturbado realmente, por conta dessas coisas que você elencou, inclusive a avaliação da performance do governo e a eleição, que foi uma eleição que mostra que 50% do país não está satisfeito e 50% está satisfeito. Agora, eu não sou economista, minha análise é uma análise leiga de um empresário que tem que estar atento às questões econômicas, mas eu não sou um economista. O que eu tenho é um estado de atenção e olhar para sinais que o país tem e recebe, e como eu viajo muito também, eu tenho um olhar de fora do Brasil, que olha para o Brasil com olhares de que quando que esse gigante vai despertar e como que eu posso conversar com esse gigante nas bases de uma economia global. O cenário que a gente vê para 2015, ele obviamente está muito pautado nesse caldo complicado de 2014, principalmente por conta do fato da eleição não ter sido uma eleição tranquila, assim, né? Não é? E também de ter esse grau de descontentamento de quase 50% da população. Somado a isso, nós temos aí um escândalo da Petrobras que deixa não só os brasileiros, mas deixa o mundo inteiro atônito. Quer dizer, a CVM, quem regula as empresas de capital aberto nos Estados Unidos, está lá. A Pricewaterhouse não consegue fechar e não consegue auditar o balanço da Petrobras. Então, esse grau de insegurança reflete, sem dúvida alguma, na economia e no mercado, e o mercado para e fica esperando que tenha algum sinal e algum direcionamento num eixo novo que foi parcialmente sinalizado pela nova equipe econômica, mas a nova equipe econômica já dá um primeiro sinal dizendo, bom, vocês pensavam que a gente ia crescer 2,8%, 3%, vamos crescer 0,8%. Então já dá um banho de água fria aí. Taxa de juros sobe, o dólar está batendo em 2,8, né? 2,70 e pouco. Então, todos esses sinais são sinais de cautela, cuidado,
e esperar por um sinal positivo que possa vir a ocorrer, quiçá no primeiro trimestre, quando a nova equipe, o novo ministério for finalmente anunciados, finalmente completos, né? Que exista um posicionamento do governo em relação a este problema da Petrobras e seja julgado isso de uma forma correta para dar uma satisfação para a sociedade, para poder desanuviar essa nuvem cinzenta que paira. E essa questão é muito, muito forte aqui em São Paulo, em Rio de Janeiro, né? O eixo São Paulo e Rio é um eixo que ele é muito impactado por esse humor no mercado de capitais. Quando a bolsa oscila, quando o dólar sobe, quando as ações caem, o mercado de capitais ele é o mercado mais sensível e que age e reage mais rapidamente de todos os outros mercados. Quando e como a gente anda por esse Brasil todo, nós percebemos que existem alguns rincões aí no país em que este humor movido pelo mercado de capitais não atinge essas pessoas. Então você continua tendo uma boa produção do agronegócio, você continua tendo uma boa produção na indústria automobilística, você continua tendo ilhas de desenvolvimento que vão continuar trabalhando e continuar indo até o limite que este grande mercado e esse grande poder econômico estabeleça, dizendo, não, o preço das commodities caiu a preço de eu não conseguir mais exportar. O petróleo baixou a tal valor que eu não consigo ter uma relação econômica para explorar o pré-sal. Né? Então, tem indicadores de baixa, porém é possível de reverter se tivermos sinais de que o trem voltou para os trilhos. Né? Hoje que a gente tem a sensação de um trem descarrilhado. Sinais dos agentes, todos com você se relaciona, que você pesquisa, que você conversa, você tem percebido sinais de que há uma tendência do governo voltar para os trilhos, colocar o nosso transatlântico num rumo um pouco mais correto, ou isso ainda está muito dúbio, está muito sem certeza, digamos assim? Está totalmente sem certeza, totalmente sem certeza. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, até porque esse problema da Petrobras é um problema que é meio, segundo algumas fontes, é a ponta do iceberg. Né? Nós temos ainda que ver problemas do BNDES, temos o setor elétrico, tem um monte de coisa que não apareceu ainda e que vão aparecer no decorrer do tempo, uma vez que acho que a população brasileira está inquieta e merece uma satisfação desses eventos todos. Né? Agora, temos algumas análises que, por exemplo, não se completa esse ministério, novo ministério do governo Dilma, segundo o governo Dilma, porque tem-se medo até de nomear pessoas para o ministério que estejam envolvidos nesse escândalo. Parece que há uma espera da publicação da delação premiada do diretor da Petrobras lá para que se o governo avalie qual a extensão do dano que vai haver. A pergunta que eu quero colocar é o seguinte, se esse processo, não só de Petrobras, como de outros lados desse iceberg começarem a pipocar na mídia, criando uma situação de enfraquecimento do governo, a gente pode ter aí um reflexo sério uma paralisação na economia? Pode ter. Mas eu não acredito. Eu acredito que o Brasil tem uma capacidade de acomodação muito grande, né? Muito grande. E eu acho que vamos chamar de resiliência. Mas não deixa de ser um recurso que o país tem e que os brasileiros têm, que é essa criatividade e a maneira como eles tratam esses assuntos. Né? Agora, o governo, de alguma maneira, seja nomeando ministros e seja punindo ou fazendo... Ele tem que dar uma diretriz, tem que dar um norte. O que nós estamos esperando do governo é um norte, porque é a única coisa que a gente não pode fazer, é dar o norte.
O norte, o país, o governo federal que tem que dar. Porque daí reflete nos estados, que reflete nos municípios, que reflete nas empresas. Esse norte é que não vem. Essa espera ocorre, eu concordo com você, essa espera para saber o que vai acontecer, para poder nomear pessoas, ela ocorre. Eu não sei o quanto ela está atrelada à delação premiada, o quanto ela está atrelada a negociações políticas, mas ela está sendo, tem um momento aí de banho-maria, para poder tomar essa decisão de anunciar o novo ministério. Agora, o Brasil tem recursos. Eu sou muito otimista, eu tenho escutado coisas do Maílson da Nóbrega, do Paulo Rabelo de Castro, são pessoas que têm um posicionamento crítico, um posicionamento ponderado, porém sabem dos recursos que o país tem, né? A gente está muito melhor que estava em crises que já vivemos lá para trás. Estamos muito mais sólidos como democracia, isso é um fato importante, né? E até de uma certa maneira, bem ou mal, de fundamentos econômicos. Apesar de pioramos do governo Fernando Henrique Cardoso para cá, mas muito melhor do que, digamos, o pré-governo FHC, onde a gente tinha problemas em quase todos os fundamentos econômicos. Eu acho que o nosso olhar para o primeiro trimestre aí é de uma ansiedade, não é? Para que esse norte seja dado, algumas diretrizes estratégicas sejam apontadas pelo governo na nomeação dos seus ministros, né? Da mesma maneira que nomeou um ministro da Fazenda, da Economia que já organizou o nosso pensamento, né? Tirando aquela coisa meio, vamos crescer 2%, a inflação não, deu dimensões reais, deu dimensões plausíveis e factíveis para tranquilizar um pouco o empresariado. O Banco Central está agindo forte, tentando segurar, diminuir a desvalorização do real. Então tem atitudes que, se você olhar, elas estão começando a sinalizar que estão começando a botar o navio na nova rota. Mas ainda é muito pouco, precisa de muito mais. Então vamos ver aqui como é que está o humor dos nossos internautas aqui que estão votando, já votaram a nossa enquete, a Sandra vai trazer o resultado. Pois é, o pessoal está meio pessimista aqui, viu? A nossa pergunta foi: quais são suas perspectivas para o ano de 2015? 22% disseram um ano de desempenho e oportunidades similares a 2014. 22% também disseram um ano desafiador, porém com boas perspectivas de crescimento, que é otimista. E a maioria, 56%, diz um ano de apreensão econômica e investimentos reduzidos. Olha aí. O pessoal realmente está com medo de 2015. Mas tem que ter medo, certo? Tem que ter medo mesmo. Acho que é um momento de cautela e é um ano de cautela. 2015 será assim. 2016 nós teremos as Olimpíadas e não sabemos também se teremos uma repetição da Copa do Mundo, né? Com essa paralisação do país. Então, o 2015 é um ano sanduíche, né? Entre 2014 e 2015. 2016. 2016 teremos eleições para prefeitos. Então, 2015 será um ano de trabalho político. Então, é um ano de cautela, é um ano de... Eu concordo com 60% dos internautas aí. Fico com eles. Muito bem, o Urban View de hoje está chegando ao fim. Entrevistou aqui o presidente da Urban System, Tomás Assunção, sobre o tema Retrospectiva 2014 e Perspectivas 2015. Qual é o olhar da Urban Systems? Podemos ver aí esse olhar. Bom, nós voltamos em 2015, agora no dia 7 de janeiro, ainda não ao vivo, nós vamos ter no dia 7 de janeiro a reapresentação do debate sobre aviação regional, que foi um tremendo debate, um tema muito interessante. E a partir de 14 de janeiro a gente volta já ao vivo com novas edições do programa. Até lá você pode rever todos os programas já apresentados no nosso canal Urban View, no site urbansystems.com.br. Tomás, eu agradeço muito a sua participação no programa, o convite para você encerrar aí com chave de ouro esse ano de 2014. Sem dúvida, eu que agradeço aos internautas, agradeço aos nossos espectadores, que
tenhamos essa cautela, tenhamos um ano novo com muita saúde, com muita energia, um pensamento que o navio volta para sua rota principal e que essa turbulência não atinja aí os lares com um processo recessivo. Então, um bom Natal a todos, um excelente 2015, na medida daquilo que a gente pode e merece receber. Muito bem, obrigada. Obrigada, Tomás, também, Gilberto. E obrigada a você que esteve com a gente durante todo o ano de 2014. Um Feliz Natal, um ótimo ano cheio de prosperidade e até 2015. Muito bem, gente. Isso aí, encerramos então esse último programa. Eu desejo a vocês, em nome de toda a Urban Systems, um excelente Natal e um 2015, como o Tomás disse, com o navio no rumo e de preferência acelerando, né? Mas a gente vai descobrir isso e vai acompanhar esse ano de 2015 aqui no Urbanville, em todas as edições semanais que a gente tem aqui, trazendo novos nomes da economia, nomes de peso, empresários, diferentes setores, e a gente vai acompanhar esse desempenho de 2015, que eu espero que seja maravilhoso para todos nós. Então, bom Natal, bom Ano Novo e voltamos em 2015. Até lá. Até lá.